Olá, eu sou a Marina Rombaldi e meu trabalho se intitula Desvios do Corpo por uma Porto Alegre vista através do vermelho. Esse projeto trata de uma ação artística urbana que eu realizei na cidade de Porto Alegre no ano de 2020, que propõe determinados desvios na urbe através de uma paleta de vermelhos. É um recorte da pesquisa que eu venho realizando desde 2019 no mestrado em Poéticas Visuais na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Como base, eu tenho a proposição de dois conceitos que vêm se estruturando ao longo do tempo: o conceito de corpo-cor e o conceito mole estruturado, que eu utilizo como meios de propor uma disfunção dentro do cotidiano e formas de experienciar a cidade de maneira que ela esteja mais próxima do corpo. A ação que trago como ponto principal se intitula Meus Desvios para o Vermelho, e ela se constrói a partir do desejo de habitar e ocupar com o corpo alguns desses espaços na cidade de maneira não programada e não organizada, considerando alguns outros elementos disparadores como a cor e a forma. A caminhada e a circulação de rotina, elas propuseram o reconhecimento do território da cidade e a percepção desses elementos, estruturas de cor e de forma do mobiliário urbano que destoavam dessa composição mais acinzentada e rígida da urbe. Esses pontos de cor, eles foram sendo coletados e arquivados ao longo do tempo, e a cor, o vermelho, ela foi escolhida de uma forma intuitiva, sendo pensada para além desses valores psicológicos que a estruturam. Seguindo essa ideia de habitar e ocupar com o corpo esses espaços da cidade, foi confeccionado um figurino projetado especialmente para a ação, buscando transformar o corpo em um elemento de composição. Esse figurino ele implicou diretamente no surgimento dos conceitos de corpo-cor e corpo mole estruturado. Essa ação artística, Meus Desvios para o Vermelho, ela se constrói a partir de um mapeamento de um ponto de cor inicial a um ponto de cor de destino final, perpassando por locais que pudessem de alguma forma se tornar parte da possibilidade de ver Porto Alegre através do vermelho. Trazendo essa ideia de vivenciar a cidade cotidiana de uma forma não habitual, eu reflito sobre um conjunto de ações e posturas que estão coligadas ao corpo e que podem ser veículos de desvios dentro de uma cidade que é milimetricamente organizada. E essa ação ela se constrói no próprio mover e no próprio circular na cidade e assume esse poder de deslocar e de inventar, privilegiando alguns aspectos e ocultando outros de maneira material ou poética. Então, o corpo mole estruturado, ele serve como uma orientação para uma disfunção do cotidiano. É a plataforma de estabelecer uma relação mais viva com o espaço, buscando torcer esses limites do corpo e ampliar essa noção de corporeidade. O corpo assume essa forma mole estruturada para se determinar novas estruturas, trazendo essa ideia de ilusão. Para a percepção áptica, é uma estrutura flexível, mas para a percepção visual parece algo rígido. Para construir essa ideia de corpo mole estruturado, eu me apoio em alguns conceitos, como o conceito de simulacro, para pensar esse corpo orgânico que cede lugar a um corpo que projeta outros sentidos, que simula uma escultura. Também me apoio na ideia de trompo-leóio, que significa enganar o olho, criando uma ilusão de um objeto ou de uma cena serem reais ou não. E também penso o corpo mole estruturado através do conceito da mimese, apropriado diretamente da biologia, nessa característica adaptativa de um corpo assumir outras formas, outras cores, para se adaptar ou se assemelhar a um outro organismo ou a uma outra estrutura. Eu penso nessa relação com o urbano e com os elementos do mobiliário muito mais baseada no como do que no que, atentando à forma como nós nos movimentamos e nos fazemos presentes na cidade. E a partir desse corpo mal estruturado se estabelece uma relação direta com a cor dentro do mobiliário. O corpo-cor, ele é entendido como um corpo que não é mais uma identidade, mas ele assume a forma e a potência da cor, apontando então a cor dentro do mobiliário, dentro da estrutura, mas que não se limita, se esvai e toma conta de um outro corpo. Dessa maneira, o corpo-cor ele aponta para o habitar na cidade, nesses espaços, utilizando a cor como disparador. Eu me apoio na ideia da Paula Braga, na qual ela diz que a síntese de todos os sentidos é efetuado pelo corpo quando a gente se comunica com o mundo. Para construir a ideia de corpo-cor, eu busco referência no trabalho do Hélio Oiticica para pensar na arte como uma vivência de forma não programada e para pensar na cor como estrutura. O artista nos diz que a cor ela tem um desenvolvimento próprio, e quando ela não está submetida a um quadrado ou a um retângulo, ela tende a se corporificar no espaço, a se tornar temporal e a criar sua própria estrutura. E nesse sentido da corporificação, a cor toma literalmente corpo dentro do espaço.
O corpo-cor, ele não acontece no sentido da abstração da cor em sua forma, mas do conhecimento de que nós temos sobre o que é uma cor, com foco no que se constrói nesse próprio agir, nesse próprio se movimentar, e tem essas qualidades no perceber dentro do espaço urbano. Eu me apoio e me referencio no trabalho de alguns outros artistas, como por exemplo Body Configurations, da Valia Export, de 1976, que consiste em ações nas quais ela utiliza o corpo para alinear e sublinhar os limites da arquitetura, tensionando algumas ideias como o individual e o ideológico e essas forças que definem a realidade urbana. A partir disso, eu busco direcionar a atenção para as forças existentes no espaço coletivo e para esse corpo que busca se acomodar em uma variedade de estruturas dentro do espaço, pensando também nessa geometria dura da arquitetura e o corpo como um construto cultural. Eu tomo emprestadas as palavras e o trabalho Desvio para o Vermelho, de 1967 a 1984, do artista Cildo Meirelles, que rebate nessa pesquisa como um procedimento que ecoa. Então são noções que apontam a arte como experiência, e sem grandes narrativas, a cor é o elemento que estrutura todas essas ideias. A ideia de desvio a partir do trabalho de Cildo Meirelles, ela pode ser entendida como uma interpenetração, uma hibridização desses ambientes, um espaço que se derrama sobre o outro, um corpo que se derrama sobre um espaço, uma estrutura que se derrama sobre um corpo. Em Desvio para o Vermelho, a cor está diretamente ligada à arquitetura e ao espaço no qual ela ocorre. E uma reavaliação da noção de espaço, de corpo e de cor, ela pode ser feita através da identificação cromática. Então o outro ele é convidado a viver e a ver o vermelho em uma grande potência correlacionado ao ambiente, ao comportamento no espaço público e a essas estruturas ali presentes. Se tratando da cor, eu não acredito poder fazer com que o leitor ou observador se livre de toda uma carga cultural indireta, e parto do fato de que essas correlações com a cor, elas existem e elas sempre vão existir. Então eu me atenho aos diferentes estímulos que eu acredito que possam ser transformados em questões artístico-poéticas, como a cor disparando pensamentos e reflexões dentro do espaço urbano coletivo. Eu penso a arte como uma potência criadora dessas topografias visuais que subvertem as fronteiras, sejam as fronteiras quais forem, abrindo uma série de possíveis comportamentos e posturas que podem dialogar com os elementos que estão presentes no espaço cotidiano. A cor vermelha, como signo disparador, ela aponta para os tantos desvios que podem ser feitos para que o nosso corpo escape à ordem e para que a gente seja carregado para experiências um pouco mais desconfortáveis, ou ao menos experiências que possam ir contra todo esse sistema organizacional que rege o espaço urbano e a cidade. Eu me apoio no que a Christine Greiner escreve, ressaltando que o corpo e o espaço, eles evoluem e interferem e interagem um com o outro o tempo todo. O corpo ele é veículo de apreensão, de experimentação e de diálogo com o mundo. Então a gente pode pensar em um sistema de experiências, de vivências, que invadem essas estruturas pré-concebidas sobre corpo e sobre espaço. Eu busco disparar o cruzamento entre corpo e espaço, que interagem, imitando e limitando, sendo imitado e ilimitado. Essas são reflexões que elas vão do campo micro ao macro como um pêndulo, vão e voltam. Elas vão da cor para o espectro de cores, do corpo para uma cartografia, do individual para o coletivo, criando uma colagem do corpo à matéria que profere alterações dentro do campo da própria experiência. É o corpo transformado em uma cor, em uma estrutura micro, que se molda a um outro corpo que pertence a um espaço, um coletivo, que é macro. Articulando esses sentidos e também buscando reconhecer a cor e a forma dentro do espaço urbano através do mover do corpo. Muito obrigada pela atenção.